Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos aqui para a glória de Deus em mais um vídeo. Vamos estar fazendo um estudo aqui, um estudo, um estudo em nome de Jesus, né? Intitulado Desigrejados no Inferno. Vamos entender um pouco aqui. Eu quero falar um pouco também de qual a religião verdadeira, né? Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração para nós entrar neste estudo em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Nos lave e purifica com Teu sangue, Jesus. Fala conosco, Jesus, através da Tua palavra. Fala nos nossos corações. Senhor Jesus, cura agora os que estão enfermos, meu Pai, que irão ouvir, meu Deus, esse estudo agora. Liberta esse que precisa de libertação, salva esta alma, liberta dos vícios. Meu Deus, no nome de Jesus, vai operando. Abre a porta para o que está desempregado, ó Senhor Jesus. Dá, meu Pai, o alimento para o que está faminto. Abençoa esta pessoa, abençoa esta casa. Repreenda todo mal contra esta vida, contra esta casa. Pai, vai nos abençoando, vai renovando, vai batizando no Espírito Santo e com fogo. Enche da unção, do poder do Espírito Santo. Nos dá força para nós ser fiel à Tua palavra. Pai, nos dá a direção, nos dá livramento, quebra todo mal, meu Pai. Abençoa esta pessoa agora na necessidade dela. Repreenda este mal do corpo dela. Repreenda esta obra maligna. Quebra, meu Pai, desfaz as obras malignas. Arranca a doença, a enfermidade que está no corpo desta pessoa. Dá saúde, dá força, dá ânimo, dá libertação para esta vida. Liberta agora esta vida das drogas. Liberta esta vida da prostituição. Liberta do homossexualismo, lesbianismo. Salva esta alma, Jesus. Vai dando-nos a grande bênção e a vitória, ó Pai. Operando sinais, prodígio e maravilha. Renovando, livrando, guardando o teu povo na terra. E nos dá a grande bênção e vitória em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para o estudo intitulado Os Desigrejados no Inferno. Qual a religião verdadeira? Meus irmãos, qual a religião verdadeira? A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, há várias religiões. Eu quero falar não muito das religiões em si, mas eu quero falar dentro das denominações que estão dentro da religião cristã. Amém? Porque a Igreja Católica, meus irmãos, é uma religião, a religião está dentro da religião cristã, a Igreja Católica. A Igreja Evangélica está, e as denominações evangélicas, dentro da religião cristã. Amém? Já o islamismo está diferente, já é outra religião, né? O jainismo ou budismo já é outra religião, né? E outras demais religiões, meus irmãos, que não estão dentro do cristianismo, como as religiões afro, candomblé, umbanda, que eu acredito que até o espiritismo não está dentro do cristianismo, mas são outras religiões. Mas as religiões ou as denominações evangélicas, as igrejas evangélicas, qual dessa é a verdadeira? Qual a placa da igreja verdadeira ou a religião verdadeira? A resposta é essa. A resposta é a Bíblia. A resposta é a palavra. A Bíblia já nos ensina aqui, Deus fazendo aqui Tiago dizer isto pelo Espírito Santo, que a verdadeira religião é esta: é ajudar as pessoas necessitadas. Porque órfão e viúva naquele tempo eram pessoas necessitadas, meus irmãos. Pessoas que não tinham
recursos nenhum para sobreviver. Não é como hoje, que o Estado ajuda essas pessoas, que o governo ajuda essas pessoas. Não, naquele tempo elas não tinham ninguém, só seus familiares. E se não tivesse familiares, a situação era difícil para eles. Então, o dever do cristão é ajudar o próximo, seja quem for, ajudar para o bem e guardar-se incontaminado do mundo. Outra coisa, o cristão verdadeiro, o que diz que é religioso, ele tem que ajudar quem precisa e ele não pode se contaminar com as coisas do mundo. Ele tem que ficar incontaminado, sem se contaminar com as coisas do mundo, com o sistema do mundo, com a corrupção do mundo. Para quem se diz católico, protestante, da igreja A, B ou C, precisa ser uma pessoa assim. Eu e você precisa ser assim. Seguir o que a Bíblia nos diz. Então a primeira coisa que nós vemos que a verdadeira religião é esta que Tiago escreve. Não é a religião católico, espírita, protestante. Não, a verdadeira religião é essa. É nós fazer o bem e não se corromper com o pecado. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela. Porque a porta é estreita, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Outra, meu irmão, Jesus é a porta. Jesus diz que Ele é a porta. Essa porta estreita. O que é, meus irmãos? A verdadeira religião. Seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus é a verdadeira religião porque Ele é a porta. A igreja A, a igreja B é só um lugar de nós estamos lá. Mais à frente eu vou explicar isso. E nos reunimos para adorar a Deus. Mas quem nos salva, meus irmãos, não é a religião. É a porta que é Jesus. Esta porta nós muitas vezes usamos até para dizer é a igreja conservadora e a igreja liberal. Sim, nós podemos usar. E eu uso também muito isso. Mas esta porta se refere a Jesus. A palavra de Deus. Que Jesus, em João, ele diz que era o verbo, a palavra. E ele estava com Deus, se fez carne e habitou no nosso meio quando ele veio morrer na cruz. Então, Jesus Cristo, ele é a porta, meus irmãos. Ele é a porta. É Jesus que é a verdadeira religião, é Jesus. E Jesus disse mais em João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por mim, senão por Jesus. Jesus falando. Então, meus irmãos, não tem como ninguém chegar a Deus a não ser por Jesus. A religião A, a religião B, a porta A, B, a denominação A ou B não vai salvar ninguém. Ah, eu sou da igreja tal, morri assim, vou nascer assim. Mas isso não vai te salvar. O que vai te salvar é seguir a palavra, é seguir Jesus. Porque é só Jesus que é caminho, só Jesus que é verdade, só Jesus que é vida. Se nós não entrarmos pela porta que é Jesus, nunca poderemos ser salvos. Só podemos ser salvos através de aceitar Jesus e seguir a sua palavra, obedecer a sua palavra. O que é igreja? Igreja, muitos pensam que igreja, meus irmãos, é um templo. Não, igreja é um conjunto de pessoas, é uma comunidade, aí, composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus. Então, igreja é um grupo de pessoas. Onde tem um grupo de pessoas se torna uma igreja. Amém, meus irmãos? Vamos ver mais. A sinagoga. O que era a sinagoga naquele tempo? A sinagoga era um local de culto judaico, que tinha um propósito de orações, de estudo e de encontros comunitários. A sinagoga é o local, significado de assembleia, de reunião. Por quê? O templo, só existia um templo, nós sabemos. Na verdade, se eu não me engano, só existia um templo, meus irmãos? E os templos, como tinha só um templo, ficava difícil das pessoas ir no templo, aí colocava a sinagoga, em cada local uma sinagoga, que era para o povo orar, para o povo estudar a Bíblia e se encontrar, adorar a Deus ali. Então eles tinham um lugar para eles se reunirem, eles tinham um lugar para eles adorarem, entendeu? Aqui já é um local, Aqui não é mais dizer assim, um grupo de pessoas, aqui já tinha um local específico, mas também um grupo de pessoas dentro daquele local. E o templo? O templo também, meus irmãos, que era o templo, que teve o templo de Salomão, templo de Zorobabel, o templo de Herodes, se eu não me engano,
e que o povo estava lá. Estava lá, meus irmãos, para adorar a Deus, estava lá dentro. Né? O templo é uma estrutura dedicada ao culto, né, meus irmãos? Serviço religioso ao culto. É tão interessante que a Bíblia fala de templo que nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Entendeu? É por isso que nós não podemos contaminar nosso corpo com pecado, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, os cristãos naquele tempo, eles se reuniam nos locais. Você vê que a igreja, quando ela foi fundada por Jesus, que Deus instituiu o apóstolo Pedro como líder da igreja primitiva, nós vemos que eles iam para o templo orar, no templo judaico, mas sob uma pressão e uma perseguição dos judeus ortodoxos, dos judeus que seguiam o judaísmo na lei de Moisés, que perseguiam os cristãos. Então, eles começaram a se reunir nas casas e depois de um tempo foram formando igrejas, templos da igreja primitiva, da igreja dos judeus messiânicos, da igreja que crê na ressurreição de Jesus, que Jesus veio como Filho de Deus e morreu e ressuscitou para nos salvar. Então teve um templo. É tanto que a Bíblia nos diz em Hebreu, quando Paulo escreve a igreja dos hebreus, os judeus, ele diz para não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, para antes nós ensinar uns aos outros, quanto mais que nós vê que se aproxima aquele dia, que é o dia da vinda de Jesus, que é Hebreus 10, 25. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar nossa congregação. Olha o problema dos desigrejados. Os desigrejados dizem, não, Jesus não deixou congregação, Jesus disse que todo mundo tem que reunir em casa. Não, mentira. Mentira. Não que seja pecado reunir em casa. Não tem problema se reunir em casa, fazer um culto em casa, não tem problema. Mas os templos, meus irmãos, foi deixado por Deus. Porque chega um momento que a casa não cabe mais. As pessoas vão ter que fazer um templo. Vai ter que fazer uma igreja. O povo estava muitas vezes se reunindo, começaram nas casas, mas depois não coube e se reuniram um templo, fizeram um templo para se reunir, uma igreja, meus irmãos, ou um templo, né, que a gente fala que a igreja é nós, um templo para se reunir. Então, por isso que os desigrejados estão errados. Mas, se os desigrejados querem reunir em casa, e eles querem, mas eles têm que ter um líder, nós vamos ver na frente, tem que ter um líder. Mas o templo foi deixado por Deus. E é bíblico isso. Agora vamos ver. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Aqui é 2 Timóteo 3,16. Então, meus irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé em prática. Se nós não seguimos a Escritura, se a Escritura está dizendo para nós não deixar a nossa congregação, se a Escritura está dizendo que ela é proveitosa para tudo, meus irmãos, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, então quem nos salva é Jesus através da palavra. Quem nos salva é Jesus através da Bíblia, porque é a Bíblia que nos ensina tudo. E a Bíblia está nos ensinando aqui, meus irmãos, que a verdadeira religião é seguir Jesus, fazer o bem e ser obediente à palavra. E Jesus está nos ensinando também aqui, na sua palavra, que nós não podemos deixar nossa congregação. Que nós temos que ter um lugarzinho para nós congregar. Nós que temos que ter um local. Efésios 4, versículo 11 a seguir. Ele mesmo deu uns apóstolos, outros a profeta, outros a evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, tem que ter um líder na igreja. Tem que ter um líder. Então, como é que a pessoa congrega dentro de casa, não tem um líder? Não tem um pastor? Como é que tem uma igreja onde não tem pastor, meus irmãos? Não tem uma liderança? O povo vai seguir do jeito que quer, o povo vai ver do jeito que quer, não vai ter alguém para organizar. Você vê que a igreja primitiva tinha um líder, tinha um pastor. A Bíblia nos diz ao anjo da igreja, ao pastor na igreja. Tinha um pastor nas igrejas, tinha um líder na igreja,
Tinha alguém que estava orientando, ensinando aquele povo. Você vê que Timóteo foi líder de igreja, Tito foi líder de igreja, e quantos outros mais foram líderes de igrejas, e a igreja seguiu assim, com liderança, tendo liderança. A igreja do passado tinha liderança. Tem que ter uma liderança, senão o povo vai viver todo mundo do jeito que quer. Não, meus irmãos. Então, os desigrejados estão errados. Eles podem até congregar em casa, desde que eles tenham uma liderança. Desde que eles tenham um pastor. Olha, que é o pastor tal, que ele vai ser a liderança na igreja, ele vai aqui nos orientar na palavra, ele vai ministrar a ceia para nós, vai ministrar os batismos. Então vai ter o pastor aqui, que ele vai ser responsável por estar na liderança. Aí você pode congregar em casa, sim. Tudo bem, tendo um pastor para liderar. Agora, não tem pastor nesses lugares que esses desigrejados se reúnem e todo mundo faz o que quer, vive do jeito que quer. Tá errado, irmãos. Tá errado. Tá errado. Tem que congregar, tem que ter um pastor, tem que tomar santa ceia, tem que batizar, tem que seguir a Bíblia, irmão. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que as primícias da Caia em Cristo. Entendeu, meus irmãos? Tinha a igreja que estava na casa. Claro, como eu te falei, mas tem que ter a liderança. Aquela igreja estava começando, mas ela tinha uma liderança. Ela tinha alguém que estava responsável naquela igreja. Mas ela ia chegar um momento que ela ia crescer, ia fazer um templo. Ia ter a liderança, o pastor local. Então, os desigrejados, meus irmãos, eles não querem seguir ninguém. Eles querem interpretar a Bíblia da maneira que eles querem e por isso estão indo para o inferno. Porque, meus irmãos, não existe crente sem igreja. O crente precisa congregar. O crente tem que ter um líder, um pastor, alguém para orientar ele. O crente, ele tem que estar na congregação. Esse negócio de desigrejado, viver sem congregar, não existe, meus irmãos. E tem que congregar onde tem liderança. Não pode ser num lugar que todo mundo é igual todo mundo, assim, no sentido. Ah, todo mundo aqui, não tem pastor, aqui todo mundo... Não, e que, gente, como é que é isso? Um cara, quem faz o que quiser? Não tem um organizador? Não tem alguém para trazer algo da parte de Deus ali, para liderar? Está fora da Bíblia, meus irmãos. Então a Bíblia tinha liderança. Tinha os que Deus colocou. Aqui nós vimos pastores, mestres, tudo isso na casa de Deus. Então os desigrejados precisam abrir a sua mente e entender que tem que congregar, que a congregação é a Bíblia. O que é para quem crê em Bíblia? Quem não crê, não crê. Pai, no nome de Jesus, abençoa esta pessoa que vai ouvir ou está ouvindo este ensino. Abençoa essa pessoa que é desigrejado, porque eles entram aqui no meu canal, Pai. Abençoa, liberta esse desigrejado. Liberta esse desigrejado, Pai. Liberta ele, faz abrir a mente dele para entender que precisa congregar, buscar a Ti e ser fiel a Ti. Liberta esta vida, Pai, esse desigrejado. Faz uma obra nesta vida, meu Pai. Repreenda os espíritos do engano, repreenda os espíritos da morte, repreenda os espíritos da obra feita, mandada. Todo mal cai por terra, em nome de Jesus. Liberta essas almas, Pai. Salva essas almas. No nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Salva essas almas, ó Deus, no nome de Jesus. Meus irmãos, tome muito cuidado com a internet. Tá tendo muita enganação na internet. Cheio de engano na internet. É o que não falta, é engano na internet. Então vamos tomar cuidado. Muito falso profeta na internet. Muitas falsas igrejas na internet. Vamos seguir a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz: errais. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Dá tempo eu entrar aqui no texto rapidinho para nós ver. Mateus Louvado seja Deus, aleluia. Mateus. Parece que é 22, irmãos. 29. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e não o poder de Deus. Por que o crente erra, meus irmãos? Por que o crente erra? Por que as pessoas erram? Porque as pessoas não conhecem as Escrituras
e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é ler a Bíblia. É ler a Bíblia. É estudar a Bíblia. E o poder de Deus se busca em oração e em jejum, em santidade e em quebrantamento. Agora, se não buscar Deus na leitura da Bíblia, jejuando, orando, quebrantando, vai errar. Se nós não buscar Deus, nós vai errar, meus irmãos. Então, vamos buscar Deus para nós não ser enganados pelas heresias e pelos falsos profetas. Deus abençoe, irmãos. Grande abraço no nome de Jesus. E vocês agora entenderam a palavra para a glória de Deus. Deus abençoe. Continua orando por mim. Meu WhatsApp está aqui embaixo, tá bom? E tamo aí. Deus nos abençoe no nome de Jesus.